Que bom estar de volta com vocês aqui, nessa igreja tão querida, tão preciosa. O nosso foco amanhã, nossa reunião, treinamento com intercessão. Eu tenho tido o privilégio de liderar a nossa intercessão em Fortaleza, de dar cobertura para o Ministério de Intercessão lá de Fortaleza e poder trazer um pouco daquilo que a gente tem aprendido lá para cá. Vai ser uma grande bênção. Eu queria conversar com você nessa noite uma mensagem que tem como título Por que alguns líderes não crescem? A minha mensagem não tem slide, eu acredito que o pastor antes deva usar, mas eu não trouxe. Então eu peço que você anote alguns tópicos e os textos para você ler depois. Por que alguns líderes não crescem? Por que alguns cristãos não crescem? Ao longo desses anos, já faz alguns anos, supervisionando vários life groups, eu tenho percebido com clareza alguns motivos que fazem com que muitos líderes não cresçam, não deem frutos, permaneçam apenas naquele mesmo lugar. E nós temos que crescer, irmãos, em todas as áreas, não só como líderes. Eu creio que nem todo mundo que está aqui nessa noite é um líder de life. Mas só o fato de você ser um cristão, você já é um líder. Porque nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, onde nós entramos, ali nós somos líderes, líderes espirituais. Onde pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado, o Senhor disse a Josué. Então, tem alguns motivos que eu tenho visto na vida de pessoas. Eu já estou nessa caminhada só de ministério fazem 20 anos, de ministério pastoral. Comecei bem novo, bem jovem, com 19 anos eu já estava pastoreando. Eu pastoreei minha primeira igreja, eu tinha 19 anos. De lá para cá fazem 20 anos. Então, é um tempo que me fez conhecer muitas pessoas, acompanhar muitos líderes, até outros pastores, pela graça de Deus. E eu, então, identifiquei alguns motivos que fazem com que líderes, pessoas até de potencial, não consigam romper, não consigam crescer em todas as áreas da sua vida. O primeiro motivo é o mais óbvio de todos: falta de oração. Um cristão sem uma vida de oração é como uma água parada, irmão. O que uma água parada vai fazer? Ela vai só feder e criar doença. Um cristão sem uma vida de oração, eu não vou explorar muito esse tema, porque a gente fala muito de oração na conferência, né? Então, é um tema também que a igreja está toda hora aprendendo, ouvindo. Mas a primeira coisa, nós precisamos orar. Na verdade, nós achamos que as coisas vão acontecer pelo meu trabalho, pelo seu trabalho, pelo trabalho nosso. Não. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, que ele diz assim: quando trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Então, na verdade, nós precisamos entender que tudo na nossa vida, até lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, você precisa estar orando, porque quando nós oramos é Deus que faz. Tem um texto que eu gosto muito, que é 1 João 5,14, que diz assim: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Todos os problemas de relacionamento em uma igreja envolvem pessoas que não oram. Porque uma pessoa que está em dias com o seu relacionamento com Deus, pode acontecer o que acontecer, ela não se mete em confusão. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus não é de confusão. Então, você vai ver todas as situações acontecem por causa de falta de oração. É preferível lidar com um jumento do que com um crente que não ora. Porque com o jumento você bate nele assim, ele vai, sai e faz o que você quer. Um crente que não ora dá um trabalho que não é brincadeira. Então, a vida de oração ela é muito importante.
O pastor da maior igreja do mundo, o pastor que já está na glória, Paul Yong-cho, uma vez perguntado para ele, ele chegou a ter, a igreja lá na Coreia hoje, se não me falha a memória, tem 700 mil pessoas. Mas ele chegou a 1.300.000. E uma vez perguntaram para ele qual era o grande segredo. E acharam que ele ia falar estratégias de crescimento e tal. Lá também ele trabalha com célula, com life. Lá ele trabalha no modelo G5. Na época que eu estudei sobre isso, eu não sei como é que está hoje, mas as células dele só tinham 5 pessoas. Então, e ele chegou a ter 1.300.000 pessoas na Coreia. E perguntaram para ele qual o segredo. E ele disse, o segredo é a oração. Ele tinha uma vigília de oração lá, na sexta-feira, que reunia 6.000 intercessores. Era impressionante. A igreja tem uma gruta. A igreja ganhou uma gruta, só para você ter uma ideia do impacto que essa igreja tem. Mas, qual era o segredo deste homem? Oração. Então, nós não vamos a lugar nenhum sem uma vida de oração. Um outro motivo pelo qual muita gente não cresce, não se desenvolve, é a comparação. A comparação é uma das mais conhecidas iscas de Satanás. Ela lança e muita gente cai. Tem muita gente que gasta mais tempo olhando para a vida do outro, olhando para o ministério do outro, do que para si próprio. Olhando para a casa do outro, olhando para a vida do outro. Vida infeliz é a vida de quem anda se comparando. Tem pessoas que ela não consegue nem usufruir o que Deus deu a ela, porque ela está de olho naquilo que Deus deu para o outro. Isso é muito triste. Você sabia que as redes sociais hoje, o Instagram principalmente, é uma das ferramentas de maior adoecimento mental no mundo? Por quê? Porque o Instagram, ele fomenta a comparação. Não que o Instagram seja errado usar, pecado, nada disso. Você está entendendo o que eu quero dizer. Porque ali você acompanha a vida de milhares de pessoas em uma hora. De centenas de pessoas. E muita gente fraca na mente, que não ora. Muitas pessoas ficam se comparando. E ali você sabe, o pessoal só bota coisa boa. E tudo bem, ninguém vai ficar colocando ali coisa ruim. Eu também não acho que você tem que postar coisa ruim. Mas aquela vida ali, ela não é a real. Aquilo é um recorte. O que nós vemos nas redes sociais é um recorte da vida das pessoas. Aquilo ali não é a vida daquela pessoa. Uma vez eu moro próximo da beira-mar e eu faço minhas corridas lá. Minha atividade física eu faço lá. E um dia eu fui lá e eu vi uma cena que foi, se não fosse trágico, seria cômico. Tinha uma jovem, toda produzida, com roupa de academia, uma moça bem bonita, e tinha uma amiga, uma colega com, eu vou chamar, xiringador, né? Tipo aquele coisinha de limpa-vidros, cheio de água. Aí tinha uma luz, um celular, a amiga chegou nessa e molhou ela todinha. E aí ela ligou o celular e começou a gravar uma live. E ela dizendo que estava correndo. Mentira. E eu vi tudo. Quase que eu digo, é mentira. Mas por que ela faz isso? Porque é bem provável que ela tenha engajamento na rede social dela de pessoas que anseiam ter uma vida fit, uma vida saudável. E aí o que ela faz? Ela engana, é pior ainda. Então, onde é que eu quero chegar? Nós não podemos ficar nos comparando. Não podemos. Eu viajo muito, vou a muitas igrejas, ministrar a conferência do Espírito Santo, pregar também.
E é muito comum algumas pessoas chegarem e falar para mim, puxa, pastor Santos, eu queria fluir nessa área, eu queria fluir assim como o irmão. E eu sempre digo para essas pessoas a mesma coisa. Meu irmão, não queira fluir como eu. Queira fluir naquilo que Deus te chamou para fluir. Você é único. Você é único. Se você ficar se anulando, se você ficar se comparando, a igreja vai perder algo que só você tem. Não queira fluir no propósito que é de outro. Flua no seu. Amém? Seja satisfeito com o que Deus tem derramado na sua vida. Onde nasce o adultério? Em comparação. O cônjuge começa a olhar para outra pessoa e começa a comparar, consciente ou inconscientemente. E aí o diabo ajuda. O outro sempre vai ser melhor que o cônjuge, na cabeça da pessoa que já está enganada. Por quê? Porque ela caiu no engano. Nós não temos que estar nos comparando. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4,16, atente-se para a sua própria vida. Amém? O melhor dom que Deus derramou foi o da sua vida. Diga isso, o melhor dom que Deus derramou foi o da minha vida. Irmãos, nós temos que olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e agradecer a Deus. Você é líder de um life, você lidera, você é um auxiliar, o melhor life é o seu. A melhor célula é a sua. A melhor atmosfera é onde você está. E é lá que você tem que fluir, que crescer e multiplicar. Amém? O melhor emprego é o seu, até se arranjar outro. Ainda que humanamente pareça ruim, diga que é o melhor. Porque, às vezes, nós bobeamos e estamos olhando para o que é do outro. O melhor carro é o seu. Se você não tem, o seu é o melhor ônibus ou a melhor moto. O melhor ônibus que tem é o que você anda. A melhor moto que tem é a que você anda. Amém? Não, eu ando a pé, não tenho nem moto, nem dinheiro para pagar a passagem eu tenho. As pernas mais grossas são as suas. Aleluia. As pernas mais fortes são as suas. Nós temos que parar com isso, irmão. A comparação, ela mata. A comparação, ela mata. E rouba de nós a gratidão. A comparação nos rouba a gratidão. Porque ao invés de estarmos agradecendo pelo que temos, nós estamos de olho no que o outro tem. E aí, nós não vamos agradecer o que temos. Não é verdade? Amém? Nós não vamos agradecer o que temos. Por que líderes não crescem? Terceiro motivo. Transferência de responsabilidades. Isso aqui, pessoal, é demais. É demais. Muitos deixam de crescer porque insistem em culpar ou acusar alguém ou algo pela sua própria falta de resultados. Tem um livro, pessoal, eu não sou muito fã de mensagens positivas, mensagens coach, essas coisas. Não que seja errado, eu não gosto muito. Mas tem um livro que eu li, do Paulo Vieira, que eu recomendo para todo mundo. É um livro pequeno, pelo menos o que eu tenho é pequenininho assim. Eu li ele umas 3 vezes. E eu recomendo você. O nome do livro é Autorresponsabilidade. É vermelhinho. Vale a pena. Vale a pena. Tem muita gente que não vai para frente em nada na vida porque fica culpando os outros. Não, porque a culpa é do outro. Não, eu não prospero nessa empresa porque o meu chefe é o cão pintado. Não, eu não cresço no meu lado porque essas pessoas... Não, pastor, esse pessoal não quer nada com Deus, não. Não, esse pessoal não me ajuda. Não, o meu líder não me ajuda. Não, porque a culpa é dele. Isso já começou lá no Éden. Adão fez isso. Adão, o que foi que tu fizeste? Não, foi a mulher que só me deu. Ela me deu a maçã e eu comi.
E aí, Eva? Não, foi a serpente. E nessa história todinha, a única que assumiu a culpa foi a serpente mesmo. Desde o início, o homem jogando a responsabilidade para outra pessoa. Eu tenho eu tenho um código de ética comigo. Eu não atendo, seja discípulos ou sejam ovelhas, eu não atendo um cônjuge para falar de casamento. Então, por exemplo, para você entender, o marido me liga, pastor, estou com a situação aqui na minha casa, porque a mulher, se eu queria tanto conversar com o senhor, eu falo, irmão, eu não converso com você sobre casamento sem a sua esposa. Me perdoe. Eu vou orar por você, você conversa com a sua esposa, a gente reúne os 4. Por quê? Por experiência. O cara vem, começa a falar, eu vou mudar se a mulher está lá? Não vou. E muitos vão trazer a versão deles da história, colocando a culpa na mulher, ou vice-versa. No final das contas, não vai dar em nada. Por quê? Porque um casamento só muda se houver cooperação dos 2. Então, eu não atendo. Eu não atendo cônjuge para falar de casamento só. Eu não atendo. Não adianta. Vou perder meu tempo. Não atendo. A não ser que... Tanto é que tem alguns que já me conhecem, quando liga, já fala, pastor, eu estou com a situação no casamento, mas o problema sou eu. Ah, então pode vir. Então pode vir. Se é você, pode vir. Agora, para vir, para ficar jogando a culpa para alguém que não está presente, não, eu não atendo. Não atendo. Agora, recentemente mesmo, teve um caso de um irmão que me chamou, e ele não sabia desse meu código de ética, e ele me chamou para falar de casamento. E eu deixei ele começar, eu não cortei logo no início, por uma questão também de educação, não ser deselegante. Mas aí, quando ele começou, eu vi que ele ia por esse caminho, aí eu interrompi ele, meu irmão, deixa eu te falar algo, vamos orar? Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você, aí você vai conversar com a sua esposa, se você quiser, a minha esposa liga para a sua esposa, aí quando tiver vocês 2, aí a gente conversa. Sabe por quê? Porque o que você está trazendo da sua esposa, sem ela presente, não vai dar em nada. Ela precisa estar presente. Aí eu falei, eu não atendo demanda de casamento com um único cônjuge, a não ser que o problema seja o irmão. Aí ele ficou calado. O problema é o irmão? Não, então vamos encerrar, eu vou orar pela sua vida. Aí você conversa com a sua esposa, eu reúno com os 2. Porque remédio amargo, eu tinha que ensinar esse cara a ter autorresponsabilidade. Você acha que ele veio com a mulher? Sabe por que ele não veio? Porque o problema era ele mesmo. Não era a mulher, não. Então, muita gente não cresce por causa disso. De quem é a culpa? Não é do fulano. Irmão, por que você não prospera? Não, porque é meu emprego, porque o patrão é muito mão de vaca. A prosperidade vem de Deus. Amém? José prosperou como escravo. Você já viu escravo prosperar? José prosperou. Enquanto ficarmos colocando a culpa nos outros, nós não vamos a lugar nenhum. E eu vou dizer mais. Se você se meter, ou se você cair em uma situação em que a culpa seja do outro, mesmo assim, assuma a responsabilidade. Você vai sair dessa situação muito mais rápido. Amém? Porque quem tem o poder, humanamente falando, de mudar uma situação a qual eu estou, sou eu. Não é o fulano, sou eu. Eu é que tenho que mudar. Eu saí de casa, fazem 22 anos que eu saí de casa da minha mãe. E quando eu saí de casa, eu falei para mim mesmo, eu sou um homem, eu era solteiro. Do dia que eu saí, eu fiquei 11 anos solteiro ainda. Mas no dia que eu saí de casa, eu falei, eu sou um homem hoje. Eu vou sair de casa. E eu vou, mesmo que seja aos trancos e barrancos, resolver todas as situações que surgirem na minha vida. Eu nunca vou ligar para minha mãe para pedir a ajuda dela para nenhum problema que eu me meter. Nenhum.
Fazem 22 anos. Eu nunca liguei para minha mãe para me ajudar, me resolver em nenhum problema que eu me meti. Nunca. Até para ela me ajudar com as minhas filhas, eu peço como se eu estivesse pedindo para um estranho. É um favor, se puder. E tem mais. Todas as vezes que a minha mãe me ajuda com as minhas filhas, eu dou uma oferta para ela. Se eu fosse trazer um estranho, não ia pagar? Mas eu aprendi muito cedo a ter autorresponsabilidade. Muito cedo. Muito cedo. Eu fico vendo hoje adultos casados que não saem debaixo da saia dos pais. Todo problema corre para os pais. Todo corre para os pais. Às vezes ainda culpa os pais. Falta de autorresponsabilidade. Não vai sair do lugar. E se sair, volta. Isso é muito sério. Compre o livro. Compre esse livro. Não é evangélico, mas é um baita livro. Todo ser humano precisa ler esse livro. Todo mundo tem que ler. Porque nós precisamos. E a igreja de Cristo, eu ando por muitas igrejas, irmão. Muitas igrejas. No Ceará e fora do Ceará. É impressionante. A quantidade de gente imatura. Ainda bem que estão na igreja. Há esperança. Mas a quantidade de gente imatura que não assume responsabilidade é esmagadora. É esmagadora. E aí, o reflexo está onde? Na sociedade. O reflexo está aí fora. Ainda bem que nesta igreja só tem líderes cristãos maduros. Amém? Só tem pessoas que assumem a responsabilidade. Diga glória a Deus. Muito bem. Não deixe a síndrome de Adão pegar você. E se você tem vivido assim, o Espírito Santo está te falando, não tenha vergonha de reconhecer, não. Porque o primeiro passo para a cura é reconhecer que é doente. É reconhecer que está doente. Porque se a pessoa está doente e ela não reconhece que está, ela vai morrer com a doença. Agora, se ela reconhece, ela vai procurar um médico. Amém? Então não tenha vergonha, não. A partir de hoje, comece esse processo de cura e assuma as suas responsabilidades, meu irmão. Os seus resultados são frutos das suas atitudes. A tua vida é fruto das suas atitudes. Não é de fulano, do ciclano. Não, meu irmão. Não é sua. E ainda tem agravante, eu fui abandonado pelo meu pai no ventre. Eu tinha milhares de motivos para ser um sem futuro e colocar a culpa nele. Não, muito cedo eu esqueci disso, meu irmão. Eu tenho que fazer a minha vida. Não importa o que aconteceu comigo, eu tenho que fazer a minha vida. Eu tenho que fazer a minha vida. E assim a gente tem que viver. Amém, pessoal? Uma vez eu me lembrei de um caso, o Espírito Santo está me tocando para investir mais nesse tópico, eu creio que ele está trabalhando com alguém. Se não der para falar aos outros, não tem problema. Eu não tenho preocupação de seguir esboço, eu quero seguir a Deus. Nós passamos uma situação um tempo atrás, alguns anos atrás, meu sogro ainda era vivo. E os irmãos da minha esposa, eles são muito assim, de qualquer situação corre para os pais. Qualquer situação corre para os pais. E eu me lembro que eu e a Gislane, a gente passou por uma situação bem complicada, foi na gravidez da Maitê, da minha segunda filha. A Gislane, ela teve por 3 vezes, ela quase abortou por 3 vezes. E acabou que ela passou a gestação inteira sem poder trabalhar. Ficou só a minha renda. A nossa despesa é muito alta, então a gente passou por uma situação complicada. E eu me lembro que, na época, ela falou para mim assim, amor, eu estou pensando em falar com meu pai, pedir uma ajuda, depois a gente vai honrar. E eu parei e fiquei pensando, a gente vai honrar, então poderia até ser. Mas aí, nessa madrugada, aquilo ficou dentro de mim e me incomodou. Na madrugada, eu me levantei para orar, e o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. E ele me lembrou disso. Ele disse, desde o dia que você saiu da sua casa, todos os seus problemas você resolveu comigo. Por que você vai mudar agora? E eu falei, puxa, Deus, é verdade. Aí ele me deu o texto de 1 Pedro 5,7, que ele diz, porque eu tenho cuidado de vós. Quando ela acordou de manhã, eu já estava acordado, falei, amor, não vamos ligar para o seu pai.
Mas, não, eu vou resolver. Deixa comigo, eu vou resolver. E ali, graças a Deus, Deus me ajudou a resolver. E nós saímos por aquela situação sem nenhuma dívida, sem estar devendo a ninguém, sem nenhuma conta sem ser paga. Foi, assim, realmente um milagre sobrenatural. Nós temos que aprender a ser homem. E você também, viu, irmã? Seja homem. Assuma a responsabilidade. Assuma. Nós temos que aprender a ter autorresponsabilidade. Quem tem que resolver as minhas coisas sou eu, com a ajuda de Deus. Amém? O que vai me fazer crescer ou não crescer abaixo de Deus são as minhas atitudes. Pare de colocar a culpa nos outros. Pare de ficar colocando a culpa nos outros. Muito bem. Deixa eu ver meu tempo aqui. Pastor, antes eu coloquei 30 minutos aqui para mim. Tá bom 30 minutos, né? Muito bem. Por que líderes não crescem? Porque não buscam treinamento. A Bíblia diz em Provérbios 22, 29, diz assim, esse versículo é muito forte. Vês um homem perito no seu trabalho, perante reis ele será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Olha que coisa poderosa. O que é uma pessoa perito? É uma pessoa que sabe fazer bem o que ela faz. Agora, você vai saber fazer bem algo sem ser treinado? Sim ou não? Como é que você vai ser um líder perito, um supervisor perito, sem estar no Tadel, sem ser discipulado, sem estudar sobre isso, sem orar? Como? Então, nós precisamos, todo treinamento que a igreja te oferecer, vá, participe, aprenda. Um dos grandes segredos do crescimento é nós nos comportarmos como um eterno aprendiz. Eu me lembro que quando eu cheguei na Paz Church, eu já tinha 11 anos de pastor. Até fundado igreja em outro estado, eu tinha fundado. Mas quando nós chegamos na Igreja da Paz, me disseram que nós tínhamos que passar por todo o processo. E já com 11 anos pastoral, eu estava sentado com o meu discipulador, fazendo, sabe o quê? O livro do acompanhamento inicial. Sentado com ele, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele reunido com a gente, a equipe pastoral, ele disse, olha, pessoal, é o seguinte, nós vamos passar por todo o processo. E ele disse, o pastor Eibe até liberou, porque aqui todo mundo já é pastor há muito tempo, mas eu quero passar por todo o processo. Ele falando, né? Aí eu disse, não, eu quero também. E por 7 semanas, o meu discipulado foi o acompanhamento inicial. E eu fui membro de célula, eu fui auxiliar de célula, eu fui líder de célula, supervisor de setor, supervisor de área, pastor de distrito e pastor de rede. Eu passei por todo o processo. Por quê? Eu aprendi muito cedo que nós temos que ser um eterno aprendiz. Fiz o Nova Criatura, fiz o Família Cristã, fiz o Vida Devocional, fiz o Autoridade e Submissão, eu fiz todos os cursos da EMP. Todos. Eu me lembro, deixa eu contar isso aqui. Eu tenho um pouco de vergonha de contar, mas é bom a gente mostrar as nossas podridões. Eu me lembro que eu estava no curso Nova Criatura e quem estava dando aula era um supervisor de setor. E eu já era pastor há 11 anos e já tinha pregado em tantos lugares e já tinha estudado tanta teologia na minha vida. E eu me lembro que ele dando aula, ele errou lá algo, teologicamente ele falou algo assim, completamente errado. E eu me lembro que dentro de mim, eu quis desprezar. Na hora o Espírito Santo falou no meu coração, ainda bem que você está aqui, porque o que você sentiu, eu vejo que você não está pronto ainda para ir mais para frente. Você tem que estar aqui mesmo, aprendendo isso aí, coisa básica. E ali eu fiquei com tanta vergonha. Engraçado, eu nunca contei isso para ninguém, eu estou contando aqui para você a primeira vez. Eu nunca contei isso para ninguém, porque eu fiquei tão envergonhado de ter desprezado
aquele ensino, aquele irmão, e quando terminou, eu fui pedir perdão a ele, ele nem sabia porque eu também não disse. Fiquei tão envergonhado que eu não disse o que era, só pedi perdão. E saí dali, fui chorar em casa, me humilhar diante de Deus. E eu fiz o Nova Criatura todinho com ele e aprendi muito, glória a Deus por isso. Nós precisamos entender que, para crescer, eu preciso estar toda hora aprendendo. E com quem? Com todo mundo. Amém? Todo mundo. Tem um texto de Provérbios 10:10 que diz assim, ó, se o machado está embotado é cego, na nossa linguagem. E se não afia, é necessário redobrar a força. Então, o que é treinamento? O que é Tadel? O que é um culto? O que é um discipulado? O que é um curso? É afiar o machado. É afiar o machado. Então, nós temos que afiar o machado. Só faltam 3. Vou falar bem rápido para a gente não tomar muito tempo. Por que líderes não crescem? Outra coisa, porque não sabem lidar com as suas emoções. A Bíblia diz, é melhor um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. É muito importante nós sabermos lidar com as nossas emoções. 6, falta de submissão. Isso é muito sério. A Bíblia diz em Deuteronômio, olha que coisa linda. Quem dera ele estivesse sempre no coração essa disposição para me obedecer. Obedecer a todos os mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. A obediência é algo fundamental. Fundamental para a nossa vida. Na história, ao longo dos anos, eu tive líderes na minha vida que eles eram líderes bem ruins. Eu tive líderes bem ruins ao longo da minha caminhada cristã. Mas eu posso dizer para você, pela misericórdia de Deus, eu nunca fui insubmisso a nenhum líder que eu tive, a ninguém, nunca fui pivô de uma rebelião, de algo que pudesse gerar problemas para ninguém. Eu me lembro que teve um ano na minha vida que eu fui pastor auxiliar em uma determinada cidade do estado aqui do Ceará, do interior, e o meu líder, o pastor titular dessa igreja, ele era bem esquisito, para não dizer outra coisa. Ele era muito esquisito. E a gente tinha uma relação bem difícil. E ele era muito, muito opressor. E eu me lembro que eu estava naquela igreja, eu comecei a ministrar, eu comecei a crescer ali naquela igreja. E em questão de 1 ano eu me tornei muito influente naquela igreja. Mas eu quero dizer para você que mesmo aquele líder, sendo um líder esquisito, para não dizer outra coisa, eu nunca usei da influência que eu tinha naquele lugar para contaminar o coração de ninguém. Ninguém nunca soube do que aquela liderança fazia comigo. Ninguém nunca soube. Nunca ninguém soube. Ninguém nunca soube o que eu passava nos bastidores. E, pelo contrário, todas as vezes, todas as oportunidades que eu tinha de honrá-lo, eu honrava, e aquelas pessoas continuavam naquele lugar. Então, eu posso pregar isso para você com autoridade, mas isso não é porque eu sou super crente, não, isso é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele, peça a Ele, seja obediente, não só na igreja, não só com seus líderes, mas no seu trabalho, onde você estiver com seus pais, se você mora com eles. Nós temos que viver a obediência. Deus se agrada com a obediência. E por último, para finalizar, por que líderes não crescem? Porque falta transparência. Um líder sem transparência dificilmente cresce. E quando cresce, logo ele cai. E o que é pior, leva outros com ele. Né? Isso é muito terrível. Tem uma frase que eu gosto que eu digo assim: a transparência nos protege. Olha, eu conto tudo para minha esposa, tudo, até pensamento, tudo que você pode imaginar. Não vou aqui detalhar, mas tudo. Por que eu faço isso? Isso não é à toa, não é só porque eu sou um homem de muita confiança, não. Eu faço isso de propósito. Tem um propósito nisso. Qual é? Se alguém um dia inventar uma conversa, alguma coisa para minha esposa, ela vai pensar 30 vezes para duvidar de mim. Por quê? Porque eu conto tudo tanto
que eu estou fazendo o quê? Também, eu estou me protegendo. Porque na hora que chegar alguma coisa no ouvido dela, alguma calúnia, se acontecer, né? Mas ela vai parar e dizer, rapaz, eu não acredito não. De primeira ela não vai acreditar. Por quê? Por causa dessa cultura de transparência que nós criamos em casa, de contar tudo, literalmente, tudo. Então, a transparência nos protege. Amém? E assim eu faço com os meus líderes, assim eu faço com os meus liderados, porque a transparência ela não é só de baixo para cima não, irmãos. Eu vejo muito líder falar isso, mas ele mesmo não é transparente com os liderados. Eu sou transparente com os meus liderados, seja transparente com os seus liderados. Lógico, transparente naquilo que eles têm estrutura para saber. Nem tudo os nossos liderados sabem, porque às vezes não tem estrutura para saber. Mas o que eles tiverem estrutura para saber, e se for necessário eles saberem, seja transparente. A transparência é em todos os níveis. Seja transparente com os seus amigos. Se você é um privilegiado e tem amigos, seja transparente com eles. A transparência nos protege. Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Deuteronômio 22:8. Anote esse texto. Diz assim, ó. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás um terraço. O que é um terraço? É o primeiro andar. Aí ele diz, edificarás um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair. Olha só o que ele está dizendo. Vou só explicar isso para a gente terminar. Ele está dizendo o seguinte, se você construir uma casa, e nessa casa você fizer um terraço, um primeiro andar, você obrigatoriamente vai ter que colocar um terraço, um parapeito. Na linguagem nossa, uma grade. Por quê? Porque se alguém cair de lá e morrer, a culpa é sua. A família dona da casa é que seria culpada. Muito bem. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Todos nós queremos crescer. Só que não são todos que se preocupam em estabelecer um parapeito. E o que é o parapeito? O discipulador, a esposa ou o marido, um cristão maduro, meu amigo, que eu vou contar tentações, aflições, fraquezas. Quando eu estou sendo transparente com a pessoa, eu estou criando o quê? Um parapeito. Vai me impedir de cair, de fazer uma bobagem. Eu quero crescer, mas eu não quero me proteger. Deixa eu te dar um dado. Pesquisa feita que, recentemente, os maiores empresários do mundo, homens que atingiam o patamar máximo de riqueza e de grandeza, ficavam depressivos. Aí foram tentar descobrir por quê. Porque eles iam crescendo, crescendo, e quanto mais eles cresciam, mais solitário eles ficavam. Ou seja, eram pessoas que cresciam, mas não tinha ninguém, não tinha um parapeito. Aí eles caíam na depressão. Caíam no divórcio. Caíam no suicídio. Então você quer crescer? Isso é muito bonito. Deus quer que você cresça. Agora, tenha um parapeito. Estabeleça um parapeito. Tenha pessoas que você é transparente. Tenha pessoas que você preste contas da sua vida. Isso vai te levar a lugares muito altos. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé em nome de Jesus.